Aleluias. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos. Os visitantes, os irmãos que aqui estão. É maravilhoso nós poder estar na presença do Senhor, nos derramar nessa presença maravilhosa. Amém. Você crê que Deus está aqui, irmãos? Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Eu quero ler um texto com vocês para a gente conversar um pouco, para a gente meditar sobre uma passagem tão linda. Creio que você já ouviu sobre esta passagem, que se encontra lá no livro de Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 38. Em diante, diz assim. Amém? Todos encontraram? Irmãos, eu vou estar lendo na NVI. Talvez não bata com a sua versão, mas vai estar projetada aqui a versão que eu vou estar lendo. Amém? Diz assim, 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo as suas palavras. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhes que venha e me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Agora eu quero estar lendo também um outro texto, que está lá em João, capítulo 12. Jesus passava ali por Betânia, depois que Lázaro já tinha sido ressuscitado. Jesus passa naquela aldeia, naquela cidade chamada Betânia, e João 12, do 1 ao 3, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali preparava um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Amém? Aqui nós vemos essas duas passagens. Está falando das mesmas pessoas do primeiro texto que a gente leu, de Lucas. É a mesma Marta, é a mesma Maria. Aqui eles chegaram nessa cidade, Jesus chegou nessa cidade com seus discípulos. E eu queria dar um tema para esta mensagem, para esta ministração, que é: as suas escolhas revelam o seu coração. Ou a sua escolha revelam o seu coração. O meu objetivo nessa mensagem, que Deus falou comigo muito forte, é fazer eu e você entender que nós precisamos avaliar as nossas intenções. Uma pergunta: por que você veio hoje aqui? Por que você deixou a sua casa e veio até aqui ouvir a palavra do Senhor? Por que você se casou? E em Provérbios capítulo 16, versículo 2, a parte A de Provérbios diz assim: todo o caminho do homem lhe parece puro, mas todo o caminho do homem lhe parece puro. Então, o homem muitas vezes
assim como olhando para essa história de Marta e Maria, nós percebemos no texto que Marta, ela estava muito agitada. Ela estava tão preocupada com o serviço, com os afazeres, e acabou deixando Jesus à mesa. E por isso que eu pensei sobre esse tema, suas escolhas revelam seu coração. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Muitas vezes nós estamos tão ocupados com tantas coisas que nós acabamos desperdiçando, nós acabamos deixando o Senhor à mesa, nós pegamos um cabo de vassoura, nós pegamos a louça para lavar e acabamos deixando essas coisas de lado. E a pergunta que eu fiz antes, o porquê você veio à igreja, por que você está aqui hoje? Nós precisamos entender que nós precisamos realmente avaliar as nossas intenções, o porquê que você veio. Porque nós temos visto muitas pessoas falar, eu vou à igreja e muitas vezes eu não sinto nada. Eu saio, eu entro e eu saio e não acontece nada na minha vida. Precisamos avaliar as nossas intenções, o porquê você veio. Algumas pessoas falam, eu estou indo à igreja para me assistir o culto. Não. Nós vimos a igreja para a gente prestar um culto ao Senhor. É diferente. É por isso que nós temos que avaliar as nossas intenções. Talvez, se não acontece algo na nossa vida que a gente está esperando, que a gente está buscando, é porque nós estamos com motivações erradas. A motivação do nosso coração está errada. Assim como Marta, ela estava inquieta, ela se agitava, ela corria para lá e para cá, desperdiçando a presença do Senhor que estava ali. O meu objetivo realmente é fazer com que o Espírito Santo se manifeste no nosso meio e traga isso à tona na nossa vida. O trabalho, por exemplo, muitas vezes a gente está trabalhando tanto, está correndo tanto atrás do trabalho e eu preciso fazer isso, eu preciso fazer a hora extra, eu preciso trabalhar em 2 empregos, porque eu tenho a minha família para me sustentar. Ezequias, mas o que tem errado? O que tem de errado nisso eu trabalhar? Não tem nada de errado. Mas quando eu tiro aquele tempo que eu tinha para me ter a intimidade com Deus, eu deixo de lado para mim poder trabalhar, isso é pecado, isso é errado. A motivação está errada. Nós precisamos sim trabalhar, nós precisamos correr atrás, não cai nada do céu realmente, mas nós precisamos ter o nosso tempo com Deus. O trabalho não pode impedir aquele momento que eu tenho a sós com Deus, o meu tempo com Deus. Então, baseado nisso, o primeiro ponto que eu quero para a gente conversar é: o ativismo revela um coração com motivações erradas. A intensidade sem a intencionalidade se torna um ativismo. O ativismo acaba nos afastando do Senhor. A gente acaba tão no piloto automático, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquela lista que coloca na geladeira, principalmente mulheres, usa muito isso. O homem até ele esquece de algumas coisas, para anotar ali, eu também tenho dificuldade para lembrar, mas a mulher ela tem tudo um caderno, uma agenda já na sua mente, mulher não precisa colocar na geladeira, ela lembra de tudo. Marido, você tem que fazer isso. Está na hora de você fazer isso. Não, você precisa roçar a grama. Você precisa passar um veneno em volta da casa. A mulher não esquece. Então a gente entra naquele ativismo, naquela dinâmica de fazer as coisas, de correr atrás, e nós acabamos esquecendo o principal, que é estar se derramado na presença do Senhor. Sabe, eu não estou aqui criticando, sentando a lenha na Marta, dizendo, mas eu fui assim também. Às vezes, a Marta, em mim, ela fala muito mais alto do que a Maria.
Sabe, eu me incluo nessa. Até a liderança, até os irmãos que servem aqui na igreja, se todo domingo a gente está servindo, todo domingo a gente está servindo em alguma área na igreja, e a gente não para sentar, para ouvir a palavra do Senhor, isso está errado. Eu preciso tirar pelo menos um dia para me sentar, para me ficar ali bonitinho, ali ouvindo a palavra. Eu ouvindo que alguém ministre na minha vida. Porque nós temos visto muitos líderes, eles chegam, eles querem fazer, eles querem trabalhar na igreja. Claro, amém, glória a Deus, aquela empolgação, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E vai pegando coisa, daqui a pouco ele está sufocado. E daqui a pouco você já não vê o líder mais. Onde está? Sumiu. Porque ele não parava para ouvir. Ele não sentava para ouvir a voz do Senhor. Então nós precisamos avaliar as nossas intenções. Por quê? O porquê eu casei. Por que eu casei? Se você casou talvez porque você quis apenas sair da casa da sua mãe, do seu pai, você não tinha uma liberdade, então eu vou casar porque assim eu vou ter a minha liberdade. Isso tem prazo de validade. Quando a gente tem essa motivação de, eu vou casar por causa disso, isso está errado, isso não vai dar certo. Quando a gente bota um negócio, uma empresa, alguma coisa, e ali a gente vai, mas a gente não coloca Deus na frente. A gente acaba abrindo eu quero fazer, eu preciso conquistar, eu preciso correr atrás, eu preciso fazer isso. E entrando nessa, dinamizando a vida, a gente acaba se afastando de Deus. Não sei se acontece isso contigo. Se acontece com você, acontece comigo. Eu trabalho numa empresa que lá a gente tem alguns funcionários e eu sou um líder lá e muitas vezes um chama de lá de cá e aí problema com o funcionário e você tem que resolver e o patrão ali também e você precisa prestar conta, então você fica naquela para lá e para cá e durante o dia isso acontece comigo. Eu acabo me afastando de Deus, acabamos esquecendo que Deus está ali comigo. Porque eu fico dinamizando, eu tento tampar aqui, eu tento resolver ali, e acabo esquecendo do melhor que é. Eu estou lá na minha máquina trabalhando e adorando ao Senhor. Senhor, Tu estás aqui, Senhor. E é tão bom quando eu me dou conta que eu estou sendo Marta e eu presto atenção. Eu paro, não para a máquina, eu vou trabalhando, mas eu vou, Senhor, eu sei que Tu estás aqui. E dentro da minha máquina tem isso filme, então ninguém me enxerga lá dentro, eu posso chorar, eu posso gritar, eu posso berrar, Senhor, Tu és tão bom e ninguém me vê, eu posso chorar, ninguém me vê. E é maravilhoso, mas eu tenho que me policiar. Então, o ativismo revela um coração com motivações erradas. Primeiro ponto. Temos que ter intenção. Quando a gente vem ao culto, a gente tem que ter intenção. Senhor, eu estou indo lá para Te cultuar. Eu estou indo lá para prestar um culto a Ti. Não apenas para ouvir o ministério de louvor e essa música, eu não conheço essa música, Cris. Como que eu vou conseguir cantar se eu não conheço essa música? Apesar que tem a letra aqui, mas eu não consigo cantar. Eu não conheço o tom, eu não... Mas quando a gente vem, quando a gente decide realmente não se preocupar com quem está à minha volta, e eu decido abrir o meu coração, o Senhor, Ele entra. Amém? O Senhor, Ele entra. O Senhor é um Deus que Ele não arromba a porta. Deus, Ele não arromba a porta. Ele chega com cuidado e Ele bate. Se você abrir, Ele entra. E ali Ele faz morada. E aí, ali Ele traz alegria. Alegria no espírito. Ali Ele traz motivações. Ali Ele revela a vontade dEle. É a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Então em Provérbios, o primeiro ponto, no versículo 2 diz, todos os caminhos
do homem lhe parece puro. Mas na parte B diz, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Consagre ao Senhor. Não esqueça. Não esqueça. Segundo ponto, eu quero ganhar tempo aqui para a gente orar no final. Segundo ponto é a crítica revela um coração amargurado. A crítica revela um coração amargurado. A Marta, ela disse, Senhor, não te importas que a minha irmã está ali, sentada, e eu com o serviço todo para fazer? Isso não te importa, Senhor? A crítica revela que o coração está amargurado. A crítica ao líder, a crítica aos líderes, à liderança, revela um coração amargurado. Ah, mas o pastor vem de novo com mais um almoço? Agora a igreja só tem almoço? Eu preciso estar aqui, eu preciso comprar, eu preciso... Não, você não precisa de nada. Você não precisa. Você sabe por quê? Para onde vai o dinheiro que é arrecadado com os almoços? Eu falo isso porque eu já ouvi. Eu não estou inventando nada da minha cabeça, eu já ouvi. A crítica revela um coração amargurado, um coração doente, um coração que está longe de Deus. E as coisas não acontecem na nossa vida. Aquilo que a gente almeja não acontece por quê? Porque eu venho na igreja, eu critico o louvor não está legal. Eu critico aqui a organização das mesas, das cadeiras, não está legal. Isso revela um coração doente. E nós precisamos avaliar as nossas intenções. O porquê. O porquê está acontecendo. Judas. Mas eu tenho as melhores das intenções. Quando eu critico algo na igreja é porque tem que ser daquele jeito, porque daquele jeito vai dar certo. Judas fez isso. Judas, no segundo texto que a gente leu, Judas olhou para aquele perfume sendo derramado, ele disse, que desperdício. Que desperdício. Esse dinheiro, se fosse vendido, esse perfume, daria para comprar alimento para uma multidão. Porque aquele perfume valia muito. Aquele perfume valia o salário de um ano de um homem. Então valia muito. Olha só as intenções. Tem um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Se você continuar lendo o texto, você vai ver o que Judas fazia. Judas era um ladrão. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas críticas. Talvez a crítica leve ao medo, porque talvez não tenha intimidade com Deus, porque eu não tenho intimidade com Deus, então eu tenho medo de me relacionar realmente com Deus e de perguntar para Deus o que Ele quer da minha vida, em que área eu preciso mudar na minha vida. O medo nos afasta de Deus. Porque o medo faz a gente se afastar, a gente ficar longe. A gente não tem intimidade. A incredulidade também. A crítica já vem da incredulidade. Porque se você é incrédulo, é só a sua maneira de pensar que está certo. É só o seu jeito de pensar que está certo. Não, tem que ser assim, senão não vai funcionar.
Nós precisamos entender, nós precisamos avaliar as nossas intenções. Sabe, eu não digo isso com um olhar de julgamento, dizendo que você faz. Não, longe de mim. Eu só estou falando coisas que eu já fiz. Então hoje é uma noite da gente pensar, da gente avaliar como está a minha vida. Como está realmente o meu coração? Será que meu coração está inclinado mais para Marta ou para Maria? A inveja. A crítica também gera a inveja. Ah, não, mas aquele líder lá, ele se desponta mais. Parece que aquele líder lá, ele tem mais unção. Ah, não. O pastor, ele não vai no meu GC. Eu olho nas fotos, o pastor não está no meu GC. Crítica. Precisamos avaliar as nossas intenções. Sabe, tudo que eu estou falando aqui são coisas que eu já ouvi. E muitas coisas eu já falei, eu já fiz. Precisamos entender realmente que o Senhor, Ele deseja ir mais além. O Senhor deseja nos levar a uma intimidade realmente de filho. E eu quero fazer uma ministração bem breve e quero passar já para o terceiro ponto. O terceiro ponto é: a entrega revela um coração íntimo. A entrega revela um coração íntimo. Tinha tantas coisas para falar, a gente podia abordar vários assuntos dentro dessa passagem tão rica. Eu creio que os irmãos, os pastores que ministram aqui, já começam a pensar, poxa, realmente é um texto que a gente pode extrair muita coisa, mas apenas esses 3 pontos eu queria falar. E ser bem breve para a gente ganhar tempo, para a gente orar. Que a gente entenda que nós não podemos entrar no ativismo, na religiosidade. Nós temos que cuidar realmente, porque o Senhor nos chama. O Senhor deseja realmente um coração rendido aos pés. Terceiro ponto, entrega revela um coração íntimo. No texto que a gente leu, de João, capítulo 12, a gente percebe aqui uma Marta transformada. No primeiro texto para esse, a gente olha a Marta servia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dos mortos. Ali preparavam um jantar para Jesus. Marta servia. Marta, ela já não estava mais agitada, correndo de um lado para outro. Ela servia. E antigamente não tinha mesa assim como tem aqui hoje. Talvez, com os bancos aqui, todo mundo comendo sentado ali, com prato, com talher. Naquele tempo, eles sentavam no chão. E ali eles colocavam uma almofada, aquele círculo. Você vai ver muito dos evangelhos, Jesus multiplicando, quando ele multiplicava os pães ali, ele servindo, ele dando de comer às multidão. Todos eles sentados ali, e Marta sentadinha ali. Marta estava servindo a mesa. O Senhor, Ele nos chama para a mesa. Amém? Jesus, Ele nos chama para a mesa, para estar com Ele. E Marta pegava e ajudava ali a servir, cortava o pão e ali eles passavam o alimento.
E ela ali sentadinha, ouvindo o que Jesus estava falando. Ela teve uma transformação. Ela entendeu que a agitação dela ficou para o passado. Isso nos chama a atenção que há 2 níveis que o Senhor deseja nos levar. O primeiro nível é a Marta transformada, ela sentada ali com Jesus. E a Maria, onde está a Maria? Onde está a Maria? Que de repente uma aprendeu e outra desaprendeu. Será que Maria está na cozinha? Será que Maria está lavando a louça? Ou Maria está no outro cômodo da casa? E de repente Maria chega. Ninguém entende nada, porque Maria era para estar ali primeiro do que Marta. Os discípulos se perguntando, eu só estou conjecturando aqui para vocês, tá? Para a gente entrar na história. Onde está Maria? E Maria entra por aquela porta, com aquele negócio na mão, com aquele frasco na mão, e os discípulos ali, sem entender o que estava acontecendo. E Maria chega onde está Jesus. Jesus já sabia. Jesus já estava sentado ali. Maria chega com aquele frasco e derrama aos pés de Jesus. Judas fica, que desperdício. Os discípulos não entendem nada do que está acontecendo, porque a fragrância tomou conta daquele espaço, daquela casa. O cheiro invadiu aquela casa. Segundo nível. O primeiro nível talvez é como Marta, que não conhecia realmente a Deus. Mas o segundo nível nos leva a uma profundidade maior, uma intimidade maior com Deus. E Maria pega e joga aquele perfume caro aos pés de Jesus. E aos prantos, Maria chorando aos prantos, derrama aquilo nos pés de Jesus. Isso constrange os discípulos. Isso constrange eles. Mas ela não se importa com aquilo. E ela chorando, ela chega aos pés de Jesus, se abaixa e começa a enxugar os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. O que isso nos mostra? Que o Senhor deseja ir além. Que o Senhor quer uma profundidade maior. Maria revela uma intimidade maior com Jesus. Porque ela conseguiu aquele perfume, ela tinha aquele perfume caro e ela entregou aos pés, derramou aos pés de Jesus. Profundidade. O Senhor deseja profundidade, intimidade maior. Talvez você está aqui hoje, você realmente não entende ou não entendeu, talvez, ou só ouviu falar de Jesus. Só ouvir falar de Jesus é muito pouco. É muito pouco. Jesus, Ele deseja ser íntimo. Amém? Foi por isso que Ele morreu. Por isso que Ele sofreu naquela cruz. Para resgatar aquela intimidade que o homem tinha com Deus lá no jardim do Éden.
Jesus, sendo Deus, Ele se despiu da tua glória para vir morrer e ao terceiro dia ressuscitar e deixar o seu próprio Espírito habitando dentro de cada um de nós. Você crê nisso? Amém? Você crê que o Espírito Santo ele está aí? Você que já recebeu Jesus como único, suficiente Salvador, o Espírito Santo está aí. E Ele não quer ser ignorado. Ele não quer ficar do lado de fora da sua vida. Ele quer estar dentro. Amém? Ele quer estar junto contigo nas suas decisões. Ele quer estar junto contigo na sua família, com os teus filhos, na criação dos seus filhos. Jesus quer estar ali. Jesus quer tomar todos os espaços, irmãos, porque sem Jesus nós não somos nada. Nós dependemos totalmente de Jesus. Porque Jesus, Ele nos chama à mesa, e onde Jesus está, a cura, a milagre. Não apenas isso, mas onde Jesus está, a alegria. A alegria. A tristeza não chega onde Jesus está, porque Jesus, Ele é a alegria. Jesus é aquele que constrange quando a gente vai fazer algo errado, através da pessoa do Espírito Santo. Peço que você se coloque em pé. Eu não quero me estender, porque eu creio que o Espírito Santo já está falando no teu coração, que Ele quer ser íntimo, intimidade, porque a intimidade não deixa ter um coração amargurado, a intimidade não deixa ter um coração crítico. Talvez eu esteja falando para aqui 2 pontos. Talvez se você ainda não conhece a esse Jesus, de quem tanto a gente fala, hoje à noite, para você conhecê-lo. Hoje à noite, para você se derramar na presença do Senhor. Hoje à noite, de milagre. O milagre chegou, amém? Você crê nisso? Apenas se lance aos pés do Senhor. E você, talvez que já exerce alguma liderança, você que participa de um GC, que você já é um anfitrião, ou você não entende às vezes, ou você talvez acha que está com o coração distante do Senhor. Talvez você como eu, se vê como Marta, que tem tanta coisa para fazer. São tantas coisas que eu tenho que cumprir durante o dia. E eu acabo me afastando de Jesus. E eu acabo não tirando aquele tempo a sós com Ele, falando com Ele. Reavalie as suas intenções. O que realmente te importa. O que realmente o Senhor tem falado no teu coração. Será que você é aquele líder que está como Maria? Que apenas observa, apenas corre para lá e para cá e acaba perdendo o melhor? Que é estar à mesa. Estar à mesa. Ou você é como Maria, que se lança aos pés do Senhor,
Abre o coração. Em sinal de adoração ao Senhor, você se rende aos pés do Senhor. Mas você se pergunte, mas Maria tinha um vaso. O que eu tenho nesta noite para oferecer para o Senhor? O que eu tenho? Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que você é um vaso. A palavra do Senhor diz, a Bíblia diz que você é um vaso. Você já é um vaso. Você já é um vaso, então você pode se lançar aos pés do Senhor. Se lance aos pés do Senhor, não olhe para mim. Feche seus olhos e comece a clamar ao Senhor.